Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre domínio e imagem de uma função. Que elementos eu posso colocar, que valores eu posso colocar no domínio e como é a imagem e o domínio da função no gráfico. Vamos prestar atenção que a gente também vai fazer dois exercícios de vestibular com este assunto, ok? Presta atenção aí, vamos começar falando da restrição ao domínio. O que é restrição? É proibição, né? Então, existem alguns valores numéricos que eu não vou poder colocar no domínio da função, porque isso vai fazer com que a minha imagem não seja um número real. Eu não vou conseguir fazer aquela conta. Presta atenção aqui no nosso exemplo. Olha aí. A nossa função é x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Para um número qualquer, tipo 7, eu consigo fazer, né? F de 7, o que que é? O 7 está no lugar do x, aqui dentro, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar 7. Vai ficar 7 ao quadrado menos 4 sobre 7 menos 2. 7 ao quadrado, 49. Menos 4, 45. E 7 menos 2, 5. 45 dividido por 5, 9. Beleza. Então, a imagem do 7 do domínio é o 9. Mas nem todo número eu vou conseguir. O 2, por exemplo, vai ficar impossível. Olha só, vou colocar o 2 no lugar do x. F de 2. 2 ao quadrado, quanto que é? 4. Menos 4, 0. E embaixo, 2 menos 2 também dá 0. Então, vai ficar 0 sobre 0. Existe essa divisão, 0 sobre 0? Não. Não existe divisão por zero. Divisão por zero está fora. Então, eu posso afirmar que o 7 faz parte do domínio, mas o 2 não faz parte do domínio. O 2 é uma restrição ao domínio. X teria que ser diferente de 2. Esse seria o meu domínio. Beleza? Agora, de uma forma geral, quais são as principais restrições? Existem outras, tá? Mas eu vou falar das duas principais. Primeiro, quando a função for uma fração. Isso a gente acabou de ver ali, né? Não existe divisão por zero. Eu não posso ter em cima 10, por exemplo, e embaixo zero. Não existe essa divisão. Então, toda vez que a minha função for dada em forma de fração, o denominador sempre tem que ser diferente de zero. E se a minha função for uma raiz de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, o que tiver dentro da raiz, olha aí, prestou bem atenção, dentro da raiz deve ser sempre um número maior ou igual a zero. Vou até marcar aqui, ó, dentro da raiz, maior ou igual a zero. A gente viu ali o primeiro exemplo que era uma fração, né? Vamos ver um com uma raiz, por exemplo? Olha aí, a nossa função é raiz de 2x menos 12. Qual o domínio dessa função? O que a gente acabou de ver? Se é uma raiz de índice par, e aqui é, quem tiver dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, 2x menos 12 maior ou igual a zero. E aí eu resolvo de forma simples, letra para um lado, número para o outro. Menos 12 vai passar para o outro lado, mais 12. 2x maior ou igual a 12. E o 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. X é maior ou igual a 12 dividido por 2. X maior ou igual a 6. Então, qual é a restrição? Só pode pertencer ao domínio da função se for maior ou igual a 6. 5 faz parte dessa função? Não. 4 faz parte dessa função? Não. Tem que ser maior ou igual a 6. Até porque, né, se você colocar o 4 aqui, por exemplo, 2 vezes 4, 8. 8 menos 12 dá menos 4. E raiz quadrada de número negativo não é um número real. Por isso, está fora do domínio. Como que eu escrevo isso de uma forma mais extensa? Domínio da função. X pertence aos reais, ou seja, pode ser qualquer número, desde que ele seja maior ou igual a 6. O valor que eu achei aqui, ó, eu coloco ele
aqui depois do x pertence aos reais. Tá bom? Ok? Vamos ver, então, uma questão de vestibular? Como que isso caiu no vestibular? Olha aí. É uma questão do IFE do Mato Grosso. Caiu em 2020, é bem recente, né? Considere a função real dada por... Olha o que ele fez aqui. Ele colocou uma fração e uma raiz. Olha, ele misturou as coisas. A respeito do domínio, podemos afirmar que... O que eu sei? Toda vez que eu vejo uma raiz, quem está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, não é isso? Então, 3x menos 15 tem que ser maior ou igual a zero. E aí eu resolvo essa equação, né? Letra para um lado, número para o outro. Menos 15 vai para o outro lado, mais 15. 3x maior ou igual a 15. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. X maior ou igual a 15 dividido por 3. X maior ou igual a 5. Só que, além disso, eu tenho um denominador da fração. E o que o denominador tem que ser? Diferente de zero. Não pode ser zero. Então, para x menos 5 ser diferente de zero, o menos 5, que vai passar para o outro lado, mais 5, x tem que ser diferente de 5. Então, repara aqui, eu tenho duas informações. X tem que ser maior ou igual a 5 e x tem que ser diferente de 5. O que significa ser diferente? É que não pode ser igual. Então, aqui que estava maior ou igual, se não pode ser igual, vai ser somente maior. Qual das respostas aqui tem x maior que 5? A letra D, de demasiadamente fácil. Beleza? Agora vamos falar do domínio e da imagem no gráfico. Quando você tem o gráfico de uma função, você tem no plano cartesiano o eixo x e o eixo y. O eixo x sempre vai representar o domínio da função. O domínio é o eixo x. E o eixo y é a imagem. Tá bom? Então, olha para o gráfico e vê onde esse gráfico começou no eixo x. Esse ponto, que é o ponto inicial do gráfico, ele não está batendo lá no menos 7 do eixo x? E aonde o gráfico termina? Ele não termina lá no ponto 5 do eixo x? O meu domínio é todo esse intervalo, desde o menos 7, ou seja, são os números maiores que menos 7, até o 5, os menores que 5. Então, eu vou escrever isso. Ó. Ele tem que ser maior ou igual a menos 7 e menor do que 5. Maior ou igual a menos 7, menor ou igual a 5. Lembrando que eu sempre escrevo x pertence aos reais primeiro, tal que, e escrevo aí sim o que eu estou vendo no gráfico. Também posso usar aquela notação de intervalos que a gente aprendeu no vídeo anterior. Pode até subir o link aí, onde eu explico a notação de intervalos. Fechado no menos 7, fechado no 5. E a imagem? A imagem não é o eixo y, onde a função está mais embaixo. Não é exatamente no menos 6. E onde a função está mais no alto? Ponto mínimo e ponto máximo. No 6. Então, isso tudo é a imagem. Maior que menos 6 e menor que 6. Beleza? Maior que menos 6, menor que 6. Em notação de intervalo, fechado no menos 6, fechado no 6. Beleza? Ok? Domínio eixo x, imagem eixo y. Vamos ver, então, como que isso caiu no vestibular. Ok? Olha a nossa questão 2 aí, a última questão do vídeo. Considere o gráfico da função definida no intervalo fechado no menos 4, fechado no 4. Isso aqui, ó, ela está definida nesse domínio. Então, se você olhar para o gráfico, você vai confirmar isso. Ó.
A função começa aqui no menos 4 e termina no 4. Tudo isso aqui é o domínio da função, tá certinho. Beleza? A partir desse gráfico, vamos afirmar corretamente o quê? Eu vou começar, como o nosso assunto aqui é domínio e imagem, logo pela letra D. Tem conjunto imagem igual a fechado no menos 4 e fechado no 4? O ponto mínimo dessa função é o menos 4 e o ponto máximo dessa função é o 4? Vamos ver? Olha onde está o ponto mínimo dela. No menos 2. Onde está o ponto máximo dela? Está no 3. Então, aqui, gente, está errado. A imagem não é menos 4 a 4. Não é. Está errado. A imagem é do menos 2 fechado até o 3 fechado. Eu tenho que olhar o ponto mínimo e o ponto máximo. Então, não pode ser a letra D. Vamos para a letra C. É crescente em todo o intervalo de menos 4 a 0? Daqui até aqui, a função só cresceu? Não, olha, ela cresce, só que em algum momento ela fica constante. Depois ela volta a crescer. Ela ficou constante em qual intervalo? Do menos 3 até o menos 1. Nesse pedaço, ela ficou constante, do menos 3 até o 1. Então, não pode ser a letra C. E repara que exatamente o que eu acabei de falar é o que está escrito na letra B. É constante no intervalo de menos 3 a menos 1. Então, a resposta certa é a letra B. Eu não vou falar sobre raízes, porque não é o assunto do vídeo, deixa isso para um próximo vídeo. O importante é que a resposta é a letra B e você entendeu o que é domínio e o que é imagem. Se não entendeu, deixa comentário no vídeo. Espero que você tenha bons estudos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.